Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos reunidos para compartilharmos a inspiração constante e contínua da nossa Sagrada Torá, que vem nos motivar para termos uma vida mais significativa com as nossas atitudes, com a nossa conduta, com o nosso comportamento e com a nossa atuação no mundo, de forma que transformemos cada vez mais esse mundo numa moradia para Deus e num mundo melhor, ao encontro da redenção, ao encontro do Mashiach. Hoje nós vamos falar, a nossa proposta de tema é Tu Be'af. Tu Be'af são duas letras, Tet e Vav. Tet vale 9 e Vav vale 6. 9, 6, 15. Seria 15 de Av, que vai começar na próxima quinta-feira à noite, se não me engano. E a luz que vem depois da escuridão. O Rebbe nos explica, e tudo que o Rebbe nos explica é parafraseando os sábios. É claro que há grandes inovações do próprio Rebbe, como líder da geração, mas ele também, ao mesmo tempo, ele parafraseia o tempo todo os sábios de todos os cantos da Torá, seja da Torá escrita, da Torá oral, do Talmud, da Torá revelada, da Torá oculta. Ele sempre está nos revelando uma série de aspectos da sabedoria infinita de Deus. Segundo a nossa tradição, o calendário judaico ele é de base lunar, porque a lua é comparada ao povo de Israel. Assim como a lua recebe a luz do sol e reflete para nós, o povo de Israel recebe a luz de Deus e a reflete para o mundo inteiro. O calendário judaico é de base lunar porque a lua tem os seus vários ciclos. Ela não é constante como o sol, e o sol ele é imutável. Ele não é passível de dinâmicas que possam influenciar mudanças do seu próprio aspecto. A lua não. A lua tem a capacidade de se renovar constantemente. E a ideia da lua é a renovação. O mês, em hebraico, que é baseado no calendário lunar, ele é chamado de Chodesh. Chodesh significa, vem da palavra Hadash. Hadash é novo, vem da palavra Itchatshut, que significa renovação. Na nossa devoção a Deus, nós temos sempre que estar inovando, porque esse mundo é de valores preponderantemente materialistas. É um mundo que só nos puxa para baixo. Então, nós temos que nos esforçarmos para subirmos, para nos elevarmos. E Deus dá essa capacidade para cada um de nós. No 15 de cada mês judaico, no 15º mês, a lua se encontra no seu pleno vigor. Aquela história que os outros povos do mundo falam, que noite de lua cheia, noite de lobisomem, cachorro louco, etc., é o que foi inventado por outras religiões para
subestimarem o período mais intenso para bênçãos do povo de Israel. O que é bom e positivo para nós, acaba ocasionando uma oposição, uma hostilidade, particularmente dos idólatras. Então, inventaram uma série de argumentos e subterfúgios para expressarem que as nossas melhores datas são comprometidas. Por exemplo, havia um dicionário clássico aqui em São Paulo, o famoso Aurélio Buarque de Holanda, Aurélio. Lá no dicionário aparecia a palavra sabá. Sabá é a tradução de o que consta lá? Noite das Bruxas. A outra religião transformou nosso sagrado Shabbat em Noite das Bruxas. É o antagonismo à santidade. O antagonismo inverte todas as informações. Como a gente vê hoje em dia da mídia também, de muitas informações desencontradas, contraditórias, o fake news de tudo que é lado. Hoje em dia não sabemos mais o que é verdade, o que não é, etc. De qualquer forma, o dia 15 é o dia que tem um termo em aramaico, Yamta Kayama Sihara Beashlemuta, a lua se encontra no seu pleno vigor, e já que a lua é comparada ao povo de Israel, é um dia muito especial, de muitas bênçãos, a metade do mês judaico. Também um período da história do povo de Israel, o período do rei David e de seu filho, principalmente o seu filho, o rei Salomão, foi o Shlomo Amelech, David Amelech e Shlomo Amelech, foi a única época, a partir do governo de Shlomo Amelech, que o povo de Israel teve uma hegemonia mundial. Ele dominou o mundo. Detalhe, o rei Salomão era o mais sábio dos homens. Ele conseguiu dominar o mundo sem derramar uma única gota de sangue, diferentemente de outros monarcas e de outros impérios, etc. A data de Tu B'Av, ela é lembrada, apesar de que essa data de 15 de Av não ser lembrada nem na Torá, nem nos profetas, ela é lembrada no Talmud, particularmente no tratado de Ta'anit. Ta'anit significa leis referentes ao jejum. No tratado de Ta'anit está escrito o seguinte: nunca, na época, não haviam dias tão especiais no calendário judaico do que 15 de Av e Yom HaKippurim, Yom Kippur. Eram os dias mais especiais da época do templo. As pessoas podem estranhar, porque existem aquelas festas tradicionais do calendário judaico, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Simchat Torah no final de Sukkot, Hanukkah, Purim, mas Tu Bishvat, que é o aniversário das árvores, mas Tu B'Av, o que tem de tão especial nesse dia? Então o Rebbe ele fala que todo dia 15 de cada mês é um dia especial, tanto que algumas festas começam no dia 15. Pesach, o primeiro dia de Pesach, é o dia 15. O primeiro dia de Sukkot é dia 15, o aniversário das árvores, dia 15. O Shushan Purim, que é o Purim em Yerushalayim, dia 15. 15 do mês, 15 de Adar, é Shushan Purim, o dia posterior a Purim. Pesach é o dia 15 de Nissan. Sukkot é o dia 15 de Tishrei. Tu Bishvat é o dia 15 de Shvat. São datas especiais no dia 15, porque a lua se encontra lua cheia, em seu pleno vigor, e já que a lua é comparada no campo espiritual, é a expressão do vigor e da espiritualidade do povo de Israel, então o dia 15 é uma ocasião especial no mês.
Mas o Rebbe ele fala que Tu B'Av é mais especial ainda. Por quê? Porque é uma data especial que vem depois de uma data de muito aperto, da lembrança das agruras e sofrimentos do passado do Tisha B'Av. 15 de Av vai ser exatamente 6 dias depois de Tisha B'Av. 15 depois de 9, 6 dias. E a ideia desse dia 15 de Av, segundo a filosofia hassídica, lá existe uma irradiação dos fluxos espirituais de Hashem mais intensamente nesse dia de Tu B'Av. O que ocorria na época do templo? Está escrito no mesmo de Ta'anit, no mesmo tratado de Ta'anit, está escrito que as mocinhas solteiras na cidade de Jerusalém, na época do templo, elas saíam para dançar nos pomares, nos campos. E elas se vestiam com roupas emprestadas, todas com roupas brancas, para não demonstrar quem era mais abastada, quem era menos abastada, todas saíam uniformizadas. E depois, os rapazes as observavam de longe e depois procuravam se encontrar e acabava resultando disso um casamento. Mas vem a pergunta, essa não é a forma tradicional de um rapaz e de uma moça se conhecerem? Hoje em dia não é nada disso. Que história é essa? Como fica a tzniut, o recato? Moças dançarem no campo e rapazes escolherem a mais compatível com cada um e depois se encontrarem? Essa não é a forma judaica. Muito pelo contrário. Nós aprendemos do primeiro Shidur. Qual foi o primeiro casamento oficialmente do povo de Israel? Quando Abraão mandou o seu servo Eliezer até Aram Naraim, ou até Haran, e lá eles foram, o Eliezer foi procurar uma boa moça e foi falar com os familiares da Rivka, da Rebeca, e convencendo os familiares de que ela iria viajar até o Yitzhak, etc. E foi toda uma proposta e houve um casamenteiro, uma intermediação. E depois eles se conheceram, resolveram se casar. Yitzhak e Rivka. Essa é a forma tradicional. Então vem um dos comentários dos sábios medievais e é uma obra chamada Kol Bo. Kol Bo significa tudo está lá, tudo se encontra lá. É uma obra de mais ou menos 800, 900 anos atrás. E nessa obra, o autor comenta o seguinte, que normalmente as famílias que eram melhor estruturadas, que eram melhor, que tinham uma base familiar melhor, que tinha um poder socioeconômico melhor, e que tanto os rapazes e as moças eram mais exemplares, etc., etc., essas daqui agiam na apresentação de rapazes e moças conforme a tradição judaica, por meio de uma intermediação, um casamenteiro, para resguardar e proteger ambas as partes. Não tem esse negócio de um dar aquela gíria que existe já há muito tempo, né? De um dar o fora no outro. Não existe isso, dar o fora. Isso é contra o amor ao próximo. Isso é sutilmente feito pelo casamenteiro, dando algumas desculpas, alguns argumentos, etc., etc., mas existe uma intermediação. Quem eram essas moças que saíam ao campo e os rapazes acabavam se aproximando e cada qual pareando com cada moça? Eram aquelas moças um pouco mais velhas e aqueles rapazes um pouco mais velhos que, pelo status quo deles e pelo poder socioeconômico, poder aquisitivo, eles eram menos favorecidos e acabavam ficando um pouquinho de lado,
por conta da impossibilidade de garantirem um casamento de uma forma convencional, onde há acertos em relação a todas as despesas, etc. Então, o que acabava acontecendo é que eles eram um pouquinho deixados de lado. Então, essa iniciativa das moças irem ao campo, dançarem, e os rapazes se aproximarem, as escolhendo, etc., isso ocorria de uma forma excepcional para um público excepcional, um pouco mais velho, quando todas as outras moças e rapazes do povo de Israel já tinham se casado. Era um público diferente, onde os sábios decretaram uma solução excepcional e diferente para eles. E está escrito no Talmud que essas moças saíam ao campo e eram escolhidas e havia o pareamento de casais nessas duas datas muito felizes especiais, dia 15 de Av e Yom Kippur. Mas Yom Kippur, justo Yom Kippur, quando na época do templo eles estavam todos juntos reunidos, servindo a Deus no jejum, na devoção a Deus, rezando o dia inteiro, e todo o trabalho do templo, o trabalho especial no dia de Yom Kippur, justo nesse dia. Então, uma explicação que tem é o seguinte: apesar de que existe o calendário lunar com 354, 355 dias, em alguns assuntos da Torá também existe a consideração do calendário solar. Existe um cálculo. A palavra Ha-Satan, o Satan, uma referência ao anjo do mal. A gimátria, o valor numérico da palavra Ha-Satan, dá o valor numérico 364. 364 dias do calendário solar e o anjo do mal atua. Só tem um dia durante o ano que ele fica totalmente sem ação, totalmente inócuo e totalmente anulado. Qual é o dia? Yom Kippur. Por que as moças saíam ao campo e eram escolhidas os rapazes também no dia do Yom Kippur? Porque nesse dia não existe inclinação do mal, não iria dar alguma coisa errada, não poderia ter segundas intenções, tanto que as moças falavam para os rapazes: não escolham somente a mim, não escolha somente a mim pelo meu aspecto exterior. Veja a minha família. O que quer dizer a família? Não é a família mais importante e menos importante. Ela quis dizer, veja os meus valores familiares, veja os meus princípios éticos e morais, veja a minha educação, veja a minha essência maior. Não se deixe levar somente pela minha aparência, ou que a minha aparência não é tão boa, ou que a minha aparência é boa demais. Não se deixe levar nem por uma aparência muito positiva, ou uma aparência que não seja tão positiva assim. Procure algo mais valoroso, mais essencial em mim. E a mesma coisa elas procuravam nos rapazes, já que elas propunham esse tipo de abordagem, elas também procuravam algo mais especial, muito além do aspecto externo e exterior. Mas ainda assim, é estranho toda essa situação, mesmo que os sábios decretaram de forma excepcional para um público bem específico, pessoas um pouquinho mais velhas, que ainda não se casaram. Mesmo assim, é estranho. Então, no livro das Lamentações do Eirá, que é do profeta Irmial, no versículo 4, no quarto versículo, falam das consequências lá, da destruição do templo, etc. E uma passagem nesse versículo, algumas palavras, fala o seguinte: e também as donzelas foram afetadas. Por que as donzelas foram afetadas? Porque enquanto o templo estava construído, o nível espiritual do povo de Israel era muito elevado, e uma situação um pouco estranha como essa podia ser perfeitamente plausível diante da estatura espiritual do povo de Israel, que era elevadíssima.
Depois que o templo foi construído, esse costume das moças saírem dançando nos campos, os rapazes escolherem o pareamento, etc., etc., esse costume foi totalmente anulado. Por quê? Porque com a perda do templo, a espiritualidade, no seu nível maior, despencou. Então não poderia mais ter esse costume, porque ia virar outra coisa, uma coisa bem diferente. Então esse costume foi totalmente anulado pelos sábios e acabou desaparecendo do povo de Israel. Mas essa data de 15 de Av ainda é muito especial. Então vamos citar bem rapidamente alguns fatores históricos que fizeram dessa data especial, ou o aspecto especial dessa data fez com que eventos ocorressem nesse mesmo dia 15 de Av. E o próprio Masechet Tanit, volume de Tanit, cita alguns eventos que ocorreram na data de 15 de Av, que fez essa data ser tão especial. E, na verdade, existe, eu não vou entrar no mérito da questão, existe uma ideia de que cada coisa positiva que aconteceu no 15 de Av era uma solução e uma cura de assuntos negativos que aconteceram no Tisha B'Av, no 9 de Av. Mas então vamos citar cada um desses eventos. O primeiro deles, a primeira novidade negativa que tem no Tisha B'Av é a geração, que aquela noite que o povo de Israel chorou porque desconfiou de Deus e levados pelo depoimento falso e negativo dos delegados que falaram mal da terra de Israel no deserto. Então Deus falou, Hashem falou, nesse deserto cairão cadáveres. Ele está se referindo a 600 mil judeus, da idade de 20 a 60 anos. E todo ano, e a partir da noite de Tisha B'Av, quando saiu uma voz celestial e falava para todos cavarem as suas covas, desses 600 mil. Entravam 600 mil nas covas, se despediam dos seus familiares, rezavam o Shema Israel antes de dormir, se arrependiam das suas falhas, e no dia outra voz celestial no deserto e falava que os vivos se diferenciem dos mortos. Dos 600 mil no primeiro ano, 585 mil se levantaram, 15 mil morreram. No segundo ano, na noite de Tisha B'Av, dos 585 mil que cavaram suas covas, no dia seguinte, 570 mil se levantaram, 15 mil morreram. E assim sucessivamente, todo ano, eram 15 mil que morriam. Em geral, aqueles que estavam completando 60 anos naquele ano. Eram os 15 mil que morriam. Ou seja, todos que completavam 60 anos, daqueles 600 mil, faleciam no Tisha B'Av, na noite do Tisha B'Av, do 9 de Av daquele ano. O que aconteceu no último ano, no 40º ano? Dos 600 mil, quantos sobraram? No último ano? 15 mil. Já tinham morrido em 39 anos, quanto? Se fizermos um cálculo simples de multiplicação, 15 mil vezes 40 dá 600 mil. Já tinham morrido 585 mil no 39º ano. Os últimos 15 mil se despediram, eram aqueles que tinham 20 anos, 40 anos antes. Nesse ano estavam completando 60 anos. E se despediram das suas esposas, dos seus filhos, etc. E falaram os mais para eles de dormir, se arrepender das suas falhas. E no dia seguinte, no raiar do sol, eles abrem os olhos dentro das covas cavadas, eles são vivos. Eles pensaram, talvez nós erramos no cálculo, nós inovamos o mês, decretamos o mês na data errada, etc. A esperar na outra noite. E acordaram no dia seguinte. E assim sucessivamente, algumas noites, eles dormiram nas covas, até que depois de alguns dias eles viram à noite a lua cheia. Lua cheia é 15 de Av, 15 do mês. Então eles entenderam que Deus tinha perdoado os últimos 15 mil.
os últimos 15 mil foram poupados. Ah, mas Deus decretou que aquela geração ia perecer. Na verdade, Hashem fez um outro cálculo. Naquelas mortandades, naquelas revoltas, rebeliões, Hashem já tinha computado esses 15 mil, ou seja, os últimos 15 mil dos 600 mil homens que tinham sido decretados para morrerem no deserto, os últimos 15 mil foram poupados. A primeira boa notícia. Que noite que foi essa? Que dia? 15 de Av. Segundo assunto do 15 de Av. Tinha uma história famosa que aparece na Parashá de Massaei, que 5 filhas de um homem chamado Slofrat, se não me engano, da tribo de Menashe, não tenho, acho que é isso. As 5 filhas falaram, olha, nosso pai faleceu e não deixou filhos homens. E como que fica na divisão da terra de Israel? Em geral, quem herda são filhos homens. E como fica conosco? Eram 5 filhas. Então, essa pergunta chegou até Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu perguntou para Deus, e Hashem falou, toda família que não houver herdeiros homens vai herdar a terra, na herança da terra de Israel, serão as filhas mulheres. E Hashem, por meio de Moshe, diz que é preferível, para não haver brigas e discórdias com casamento entre tribos, então é preferível que essas filhas casem com entes da própria família ou famílias da tribo de Menashe, que era a mesma tribo delas. E havia um decreto impedindo, para não haver discórdias e brigas, que as tribos casassem entre si. Mas quando entraram na terra de Israel, os sábios decidiram e viram num passuco que está escrito nessa ocasião, Zerra Davar, é agora, uma situação atual que Hashem falou para Moshe, quando eles iam conquistar a terra de Israel, mas depois que todos estavam assentados, então os sábios decretaram que aquele decreto de as tribos não casarem entre si era somente até a conquista de Israel. Depois da conquista de Israel, poderiam sim as tribos casarem entre si, as 12 tribos de Israel. Que dia que os sábios decidiram o revogar desse decreto, dessa proibição, foi na data de 15 de Av. Há uma outra explicação, que por meio daquele costume, na época do Mishkan, do santuário, dentro da terra de Israel, posteriormente do templo, que as moças iam aos campos e acabavam pareando com os rapazes, etc. Essa é uma forma sutil de não se enquadrar no decreto, porque era alguma coisa extraoficial e com aval e com apoio dos sábios. Muito bem. Então, segunda notícia do 15 de Av, que o decreto impedindo o casamento entre as tribos foi anulado pelos sábios na data do dia 15 de Av. Terceiro assunto do 15 de Av. É um assunto um tanto quanto estranho. É um assunto que aparece no livro dos Juízes, Shoftim. É um assunto bem delicado da história do povo de Israel. O nome do assunto é Pilegesh Givá, a concubina em Givá. Givá era uma cidade da tribo de Binyamin. Um judeu, além da primeira esposa, tinha uma outra esposa, ou tinha uma concubina. Concubina também é esposa. A diferença entre concubina e esposa, concubina não é amante. É proibido pela Torá qualquer tipo de relacionamento extraconjugal. Proibido pela Torá. Mas havia época em que o judeu tinha uma estatura espiritual tão alta que ele podia ter mais de uma esposa, ou até ter uma esposa sem ketubato nupcial, mas ele teria que tratar cada qual como se fosse única. Eu não estou aqui sendo demagógico, não é demagogia. Era um outro nível espiritual, hoje em dia, inimaginável, que nós somos nanicos espirituais perto dos ancestrais. Quando quando caímos da nossa
estatura espiritual, nós despencamos, aí se tornou proibido casar-se com mais de uma esposa, né? Então, o que aconteceu? Essa concubina, que era também uma forma de esposa, não existe amante. Amante no povo de Israel, relação extraconjugal proibida no judaísmo. Era uma espécie de esposa, concubina. O que aconteceu? Ela teve uma discussão com o marido, ela foi para a casa da mãe dela, não sei o quê. No meio do caminho, ela estava na cidade de Givá, em Binyamin. E, pelo jeito, naquela época, surgiu um bando de arruaceiros. Eram terríveis, marginalizados, estavam na rua, e acabaram se aproximando dessa moça. E ela foi agredida fisicamente de todas as formas por um grupo inteiro de rapazes e homens. Ela foi se arrastando até a casa do marido, e quando ela entrou na casa do marido, ela caiu morta. Quando ele foi esclarecer o que aconteceu, ele ficou horrorizado. Ele tentou falar com a polícia da cidade de Givá, em Binyamin, no estado de Binyamin. A polícia não deu bola. Foi falar com os juízes não deram bola. Foram falar com os sábios do estado de Binyamin. Os sábios não deram a mínima. Eu acho que eles eram do Supremo Tribunal Federal. Os sábios não deram a mínima. Quando ele viu isso, a esposa ainda estava sem vida, na casa dele, sendo velada, ele teve a iniciativa para sensibilizar o povo de Israel. Ele teve a iniciativa, ela tinha falecido, de fatiá-la em 11 partes. Ela mandou pelo correio, eu não sei se era UPS ou Federal Express. Ele mandou pelo correio, muito bem acondicionado e guardado, as 11 partes para os governadores da tribo de Israel, de todas as tribos. E com o seguinte comentário: é isso que a tribo de Binyamin faz com uma filha de Israel. A gente vai continuar, pessoal, vai cair, é só clicar.